Olá pessoal, Neurotalk mais uma vez no ar e no meu lado o nosso grande Dr. Clécio, que tem tirado dúvidas fantásticas aqui, esclarecido e facilitando para quem está na condição autista. E principalmente para os pais que têm crianças, né? Sim. E que podem começar a observar e diagnosticar já de cedo. Mas o nosso programa, parte 2, é sobre diagnóstico do autismo nas mulheres. Exatamente. A gente terminou o nosso programa falando de comorbidades, né? Sim. Então, sim, esse desdobramento ele pode acontecer. Hoje se percebe uma máxima dentro da condição autista de diagnóstico tardio, é que o diagnóstico tardio normalmente tem uma comorbidade associada, tá? E aí é que entra a grande relevância de se ter um diagnóstico precoce, de poder dar essa assistência, essa orientação para as mulheres, para que elas possam ter uma qualidade de vida legal. Bem melhor. Bem melhor. Porque nós estamos falando que essa pessoa na condição autista, a mulher que nós falamos, pode ter um toque, pode ter uma ansiedade bem mais forte do que uma normal, que já não é fácil, e pode chegar a depressão? Pode chegar a depressão. O índice de suicídio na condição autista, genericamente falando, masculino e feminino, é muito alto. É maior. É pelo caso da depressão mesmo, doutor? Pode ser da depressão, sim, tá? Mas o que acontece? Diagnóstico tardio. Certo. Você tem hoje muitas pessoas dentro da condição autista que não foram diagnosticadas ainda, e você tem uma população que já foi diagnosticada, mas que já está com 30, 35, 40 anos, e esse índice de suicídio é um reflexo, eu vou usar, pode ser que não seja a palavra mais apropriada, mas eu acho que ela vai explicar bem, de um desespero interno. De não ver uma saída. De não ter uma compreensão. Tá? Mas compreender o que está acontecendo com ela. Porque, por exemplo, já que nós estamos falando de mulheres, hoje tem uma tríade extremamente importante e valiosa no diagnóstico, que é a mulher autista com TDAH, altas habilidades e superdotação. O que seria? Altas habilidades e superdotação. A superdotação é quando você tem uma mulher com QI bem acima da média, tá? E altas habilidades quando você encontra uma mulher que tem uma habilidade de execução de alguma tarefa, por exemplo, artes, música, certo, e tal, e que isso não é canalizado, tá? Então, quando você tem essa tríade, o que acontece? Você vai ter três condições que se aproximam com sinais característicos e que eles se potencializam entre si se eles não forem bem trabalhados, tá? Então, o que acontece, por exemplo, na mulher adulta diagnosticada? Você vai ter muitas mulheres adultas, ou de inteligência preservada, ou com uma inteligência acima da média, que não conseguem estudar, que não conseguem trabalhar. Porque não consegue se concentrar? Em virtude da interação com o social, em virtude da sensibilidade não tanto por ela, sensorial. mas pela sociedade em torno dela. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem uma mulher com altíssimo potencial e que ela não consegue canalizar, ela não consegue extravasar esse potencial. Porque ela tem um monte de afazeres em volta, porque nós estamos falando de uma mulher já adulta. Sim, não só os afazeres, ela não consegue, por exemplo, ela não consegue estar no ambiente em virtude do barulho, da luz, do número de pessoas, de não conseguir seguir o padrão de determinadas instituições, e isso é muito conflitante, tá? Porque, veja, é um altíssimo potencial que não está sendo usado, que não está sendo trabalhado, que não está sendo explorado. E isso gera uma angústia muito grande, tá? Além dos conflitos internos, né? A gente está falando de diagnóstico tardio feminino. Uhum. Eu vou trazer um aqui clássico. A mulher adulta, de diagnóstico tardio, que engravidou. Qual é o conflito? A dificuldade de interagir com a gravidez, de interagir com o feto, a dificuldade no pós-nascimento de fazer o vínculo afetivo com a criança. Isso é uma aceitação? Uma não aceitação dessa situação de estar grávida? Não é bem uma questão de aceitação. O que acontece com o processo de gravidez e de maternidade? Certo. A mulher, a partir do momento que engravida, ela passa a dividir o corpo dela com outro ser. E na condição autista, essa divisão
ela é difícil de ser acolhida em virtude da hipersensibilidade sensorial. Você enjoa, você tem um feto lá dentro que vai estar se mexendo, vai estar se mexendo, crescendo. Você vai ter uma cobrança social de tipo, seu filho, isso, aquilo. Nem sempre essa mulher consegue estabelecer esse vínculo do senso comum, tá? Depois que nasce, a gente conversou no primeiro programa sobre sistematização, né? Organização, planejamento, previsibilidade. Quem é pai e mãe sabe que ter um filho não existe previsibilidade, tudo é possível de acontecer. Tudo é novo. Tu não tem hora para comer, tu não tem hora para dormir, tu não tem hora para nada. Então tudo isso é muito conflitante e dificulta esse processo de vínculo da mulher com o seu processo gestacional. E a mulher entra num processo de culpa, que é universal do público feminino. Ela entra num processo de autocobrança por ela não conseguir ter uma resposta que socialmente é preconizada para uma mulher que está gestando e que está tendo filho, e isso vai alterando o humor, ela vai ficando mais depressiva, ela vai ficando mais irritada, e aí precisa de um bom trabalho de assessment com essa mulher para que esse processo gestacional ele não aconteça de uma forma tão danosa para ela. O que acontece muito também é a depressão pós-parto. Então, numa situação autista, isso é mais provável? Isso é mais provável. Isso é mais provável, e é um relato na clínica, nos processos de avaliação, um bom percentual de mulheres autistas que passam pelo processo gestacional, elas acabam desencadeando uma depressão pós-parto. E o tratamento para isso? Bom, acho que o primeiro ponto, ele vem daquilo que a gente conversou no primeiro programa. Eu acho que quanto antes nós direcionarmos o nosso olhar com uma atenção e com respeito à mulher e conseguir fazer esse diagnóstico o mais cedo possível... Lá em criancinha mesmo. Melhor. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque você vai lá atrás começar a trabalhar essa criança ou essa menina adolescente dentro da sua hipersensibilidade sensorial, dentro da sua questão social, dentro de rigidez cognitiva. E o que é esse preparo? Tá? Já usei aqui essa frase e uso repetidamente. Você precisa ensinar essa menina e essa mulher autista a serem autistas. Tá? O que é isso? Respeitar a sua hipersensibilidade sensorial, construir métodos para que a questão social permita essa mulher se aproximar daquilo que para ela é importante, que é do desejo dela, que ela se aproxime daquilo que não é tão importante, mas que ela vai precisar. Sim. Porque a vida adulta ela impõe isso, tá? Porém, é um preparo e um desenvolvimento respeitando a condição autista, não gerando sobrecarga, não gerando pressão, tá? Uma coisa que eu observo muito é que o diagnóstico em si, ele já traz aí uma luz muito grande para esse público feminino. Por quê? Porque o diagnóstico ele começa a explicar coisas que até então não eram explicadas. Tá? E daí isso aqui no profissional psicólogo do diagnóstico, né? Quando tu começa a trabalhar. Exatamente. Tá? E depois o processo da terapia contribui muito para essa mulher aprender a como interagir com as suas características dentro da condição autista sem ter essa sobrecarga, tá? Então, por exemplo, mulheres que têm uma hipersensibilidade sensorial muito grave, o terapeuta ocupacional é o profissional hoje que trabalha com resultados muito bons para reduzir essa hipersensibilidade sensorial. Questões comportamentais afetivas relacionadas à condição autista é o psicólogo. Tá? Você vai ter mulheres ou até adolescentes que vão ter comorbidades, então você vai ter que ter um profissional médico para... Aí entra o médico também para tratar isso. Para tratar isso farmacologicamente. Entendi. Tá? E aí você, dentro daquilo que se apresenta no diagnóstico, quais são as necessidades, você verificar o que esse paciente precisa, você acionar uma equipe interdisciplinar para que essa qualidade de vida melhore. Eu pensando aqui então,
Não, eu não sei que eu sou autista e chego e um profissional médico diz, tu tem sintomas de ser um autista. Cheguei, fui diagnosticado. E agora? Acabou a minha vida? Meu Deus do céu, não acontece isso? O que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Eu até vou fazer uma colocação aqui que talvez o pessoal não saiba. O meu público hoje de avaliação diagnóstica, ele é um público predominantemente feminino. Tá? Uns 85, 90%... É bastante, né? É um número bastante. Do meu público, ele é feminino. E raramente, de tudo que eu já fiz até hoje, se eu tive uma ou duas avaliadas que tiveram uma reação negativa com a informação do diagnóstico, foi muito. Tá? A grande maioria absoluta das mulheres que recebem o diagnóstico, a reação delas é de alívio. Agora eu sei o que eu tinha. Por que eu era assim, então? Exatamente, porque veja, eu sou obrigado a trazer uma situação aqui de justificar, né? Então, além de tudo que nós falamos, tanto no primeiro programa como nesse segundo, nós estamos falando de um público de mulheres que por anos peregrinam. Essa palavra tu já usou? Em vários consultórios. Vai, vários, né? Eu recebo mulheres com 5, 6, 7 diagnósticos, que é um exagero. Eu recebo mulheres por anos fazendo tratamento farmacológico, tá? E são mulheres que não têm resultado, não têm resolutividade. E estava tratando o autismo em si? Não, ou tratava depressão, ou tratava o transtorno bipolar, cada um dizia que era uma coisa e ela ficava nesse círculo infinito. Exatamente. E aí nós temos um item verificador importante, porque veja, qual é a finalidade do remédio? O remédio serve para remediar sintomas, tá? Então, a partir do momento que você tem uma paciente que por anos se trata, que recebeu vários diagnósticos, que fez vários tratamentos e que não tem resolutividade, tem um item verificador. Algo está errado. Certo. Tá? E esse errado pode ser ou o diagnóstico ou o tratamento farmacológico. Outra coisa que a gente conversando, que surgiu uma dúvida, se o autista em si ele é muito sensível e tem muita dor no corpo também. Sim. É um dos sintomas? No caso do público feminino, isso é uma quase lei, tá? O público feminino, ele vai apresentar ou dores pelo corpo recorrente, quando não vem para avaliação já com o diagnóstico de fibromialgia. Certo. Tá? Ou dores de cabeça recorrente com diagnóstico de enxaqueca. Que quando vem, derruba a pessoa. Derruba. Por que esses quadros de dores e de enxaqueca acontecem no público feminino? Justamente pela mulher ter uma inclinação maior para o social, ela se predispor, ou por uma auto-obrigação, ou porque ela até gostaria de estar vivendo isso, mas isso gera aquela sobrecarga que a gente conversou. O que vai acontecer? Nós vamos estar falando de uma mulher que passa boa parte do tempo tensa. Corpo inteiro. O corpo inteiro, tá? E essa tensão, ela vai ser uma tensão muscular, que nem sempre é perceptível, vai ser de mandíbula também, tá? Tipo um bruxismo? Tipo isso. Mordendo a boca assim, né? Exatamente. E aí, o desencadeante disso são os processos de dor. Certo. Tá? E aí vem... é muito comum você ter a mulher com transtorno do espectro autista e como comorbidade fibromialgia. O que é fibromialgia? A fibromialgia é um processo de dor crônica, tá? Que atua em diferentes pontos, vários pontos do organismo, e é uma dor persistente. É uma dor que permanece o tempo todo. Pode estar tomando remédio que só vai mascarar aquilo ali, mas não vai curar. Não vai curar. Tá? E nem sempre mascara também. Você até ameniza um pouco a dor, você reduz um pouco, dependendo do quadro de fibromialgia, mas nem sempre vai ter essa redução. Tá, então nós chegamos no diagnóstico aqui da mulher adulta. E agora, o que ela pode fazer? Além de você estar indo, que não é uma vez só que tu vai fazer uma ida ao psicólogo, né, ou à clínica. Não. Tem que acompanhar. O diagnóstico feito, ele já vai te sugerir um plano de tratamento. Certo. Tá? Então, assim,
Você tem o diagnóstico, que é a nomenclatura, o CID. Vai ter uma carteirinha. Tá? Calma, já vamos chegar lá. Junto com o diagnóstico, você qualifica esse diagnóstico, que é a parte mais importante, e como que esse transtorno autista está funcionando dentro dessa mulher. E a terceira parte da avaliação do laudo é o plano de tratamento. Tá? Dentro desse plano de tratamento vão ter as sugestões. Uma terapia ocupacional, se tiver uma questão de hipersensibilidade sensorial muito grave, psicoterapia. A psicoterapia pro diagnóstico tardio, tanto masculino como feminino, é o grande veículo de mudança, tá? Ele é o grande precursor. É o que vai ajudar muito. É o que vai ajudar muito. A consulta médica, e aí a consulta médica tem 2 viés, tá? Primeiro, para você ter a carteirinha, como você colocou, a lei brasileira ela é muito clara. A identificação da condição autista ela se dá através do laudo médico. Certo. Todo e qualquer profissional da saúde pode fazer o laudo, pode fazer o diagnóstico, porém, legalmente, para conseguir a identificação, você precisa ter um laudo médico. Tá? Certo. Então, fechou a avaliação neuropsicológica, teve a indicação do diagnóstico, passar pelo profissional médico. O profissional médico consolidou, fechou, ele vai dar o laudo dele. Aí, essa mulher ela pode buscar a sua identificação. Importantíssimo ter a sua identificação, tá? Eu tenho a minha, como autista. Certo. Tá? Por que ela é importante? Eu uso ela única e exclusivamente por uma coisa, que é para não pegar fila. Odeio fila. Tu não consegue parar. Não. A pessoa não entende, né? A gente já falou em vários programas, né? Exatamente. Isso é inconsciente da pessoa. Ela não consegue ficar. Não consegue, tá? Mas assim, você vai precisar dessa identificação. Não é o meu caso porque eu sou autônomo, mas assim, você vai ter pessoas que vão precisar ter um ajuste na universidade. Vão ter pessoas que vão precisar de um ajuste na questão profissional, tá? E uma coisa que eu sempre digo, nós vamos envelhecer. Então nós não sabemos lá na frente, com o andar da idade, qual é a nossa eventual futura necessidade dentro da condição autista. Então ter a identificação do autismo, fundamental. Certo. Tá? Se este médico, depois desse primeiro ponto, laudou, ok, é importante a pessoa na condição autista ter o acompanhamento médico, por 2 razões. Como foi colocado há pouco, o diagnóstico tardio, ele normalmente vem acompanhado de uma comorbidade. Então, o autismo você não medica, mas a comorbidade você medica. Certo. Tá? Então, você ter um médico para te acompanhar, ver a sua evolução, conduzir o seu tratamento, ele é fundamental. E a pessoa na condição autista, isso é comprovado cientificamente, é uma pessoa que apresenta várias alterações metabólicas e neuroendócrinas, hormonais, etc. Tá? Então, assim, recomenda-se com frequência e recorrentemente que a pessoa na condição autista faça seus exames laboratoriais para ver como é que está os seus níveis de vitamina, seus níveis hormonais, o seu processo metabólico, para que a sua condição de saúde fique ok. Exemplo, a diabetes tipo 2 é uma consequência muito comum na condição autista. Olha só. Exatamente. Desenvolve pela condição autista. Desenvolve pela condição autista. Mais fácil, digamos? Mais fácil pela alteração metabólica, tá? Intolerância à lactose e a glúten, muito comum na condição autista. Alterações hormonais, muito comum na condição autista. Alteração de tireoide, falando em hormônio, muito comum na condição autista. Então, com o caminhar da idade, a idade naturalmente, biologicamente, ela vai provocar alterações. Tem muitas coisas junto, né? Não vem sozinha a idade. Não. E dentro da condição autista, essas alterações naturais, elas são potencializadas. Tá? Então, você ter um profissional que te acompanhe é fundamental. Agora, esse profissional ele vai fazer todo um acompanhamento clínico, orgânico, vai medicar dentro da comorbidade. Agora, a compreensão emocional, a proximidade com as características da condição autista, o desenvolvimento de estruturas e de estratégias para se ter uma sobrecarga menor, aprender a ser autista, isso vem com a terapia. E aí nós chegamos na sua clínica.
Fala um pouquinho, quantos profissionais tu tem e como que eles trabalham? Porque isso eu acho interessante. O pessoal pensa, não, é só o Clécio. Não. E a Karen, não. Nós temos uma clínica, né? Hoje nós somos 13 profissionais, tá? Eu como psicólogo, hoje nós temos também o Matheus como psicólogo, temos o Dr. Gabriel, que é médico psiquiatra especializado na condição autista, temos na parte infantil a Juliana, neuropsicopedagoga, a Karen, neuropsicopedagoga, a Venissa, psicomotricista, temos a Camila, nutricionista, tá? Temos mais os estagiários e tal. E nós temos uma divisão natural que é o bloco infanto-juvenil e o bloco adulto de diagnóstico tardio. Certo. E ali então depois a pessoa, fui diagnosticado, eu vou passar por esses profissionais para facilitar a minha vida. Para deixar eu bem melhor. Exatamente. Até como tu falou, na nutricionista. Porque às vezes se a pessoa só gosta de comer arroz com carne moída a vida inteira, como tu falou, ele é seletivo. Sim. Falta um monte de nutrientes para o corpo que pode estar fazendo falta. Daí entra a nutrição. Aí entra a nutrição. Porque na nutrição, além disso, você vai pegar uma seletividade alimentar, né? Que deixa de comer alimentos em virtude da textura, da cor, do cheiro e tal. Ou indivíduos que repetem o cardápio. Então, se a condição autista ela potencializa alterações neuroendócrinas e metabólicas, se eu não tenho um bom equilíbrio nutricional, isso se potencializa ainda mais. Tá? E vai na minha saúde também, daí vai para o lado clínico. E aí vai desequilibrar meu corpo. E aí vai para o lado clínico e vai desequilibrar o corpo. E como tu já tem o psiquiatra, então ele é um médico que vai estar tratando também e dando esse diagnóstico. E uma coisa que a gente faz muito na clínica, Cel, é assim, toda e qualquer avaliação, a infanto-juvenil, por exemplo, a criança ela passa por todos os profissionais. Certo. Tá? O laudo é feito e assinado por todos os profissionais. Na condição adulta tardia isso não tem uma necessidade, porque a parte pedagógica ela não entra, tá? Mas, por exemplo, eu e o Dr. Gabriel, nós discutimos e conversamos caso a caso, situação por situação, tá? Para que a gente consiga ter uma visão bastante apurada e clara daquilo que está acontecendo com o nosso avaliado. Então, para a gente finalizar o programa sobre o diagnóstico do autismo nas mulheres, uma mensagem final. A mensagem ao final fim do nosso programa. A mensagem final é assim, eu particularmente sou crente de que sim, nós vamos aumentar muito o número de mulheres diagnosticadas, nós vamos chegar aí uma situação de equidade com o público masculino. É um público que, apesar dessa inclinação social diferente, tem um nível de sofrimento maior, tá? A mulher ela precisa ser respeitada, ela precisa ser observada, ela precisa ser bem avaliada, tá? É o que eu também sempre digo, a questão não é fechar o diagnóstico do autismo, mas essa mulher ela precisa saber o que acontece com ela e efetivamente ter um tratamento adequado para que a qualidade de vida dela melhore. O que acontece no cenário hoje? A condição autista ela precisa vir para a mesa, porque muitas mulheres acabam fechando um diagnóstico para a condição autista, tá? Mulheres, adolescentes e meninas. Isso não pode ser negligenciado. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, semana que vem a gente está pensando num programa muito interessante que vai ser sobre pais autistas, filhos autistas. E dificuldades. E as dificuldades. E nós vamos abordar bem esse tema, porque não é fácil. Nós temos 3 níveis, né, de autismo. Sim. Um que é bem tranquilo, 2 que já é um pouquinho mais difícil. Sim. E o 3 é bem difícil. Exatamente. Então vocês fiquem ligados, semana que vem a gente retorna com esse programa especial. Um abraço a todos e até lá.